Glória a Deus. Chegamos agora à parte melhor, né, igreja? É a parte da palavra, né? E nosso pastor Ricardo vai trazer aqui a palavra. Irmão Otávio vai fazer a oração para entregar para o nosso pastor Ricardo. Glória! Oh, Jesus! Aleluia. Acompanhe os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está o nosso pastor, Senhor. Irá trazer a mensagem da sua santa palavra. Senhor, abençoa, capacita, dá graça, dá força, entendimento, sabedoria dos altos céus. Senhor, que possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a sua palavra. Eu te entrego esta vida nas tuas mãos. Abençoa e seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória! Você pode aplaudir a Jesus nesta noite? Sem perca de tempo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Oh, meu Deus! Deus tem uma palavra para mim e para você. Glória! Quantos acreditam, dê um glória misturado com aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante. Quantos tem um marcador de Bíblia? Que nem esse? Pegue um marcador de Bíblia, uma caneta, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Uma caneta, um marcador de Bíblia. Eu procuro sempre, quando eu ganho, às vezes eu compro 20 centavos, 40, 50 centavos no máximo. É bom que a gente marca, às vezes, a passagem da Bíblia. Então, Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quantos acharam as duas passagens? Ainda estou vendo alguém procurando, mas eu espero. Porque vai ter mais uma passagem para a gente ler. Ezequiel 28, Atos 1 e Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Ezequiel 28, 11 em diante, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Enquanto alguns procuram, o tema da mensagem: a glória dos céus revelada na terra. Repita comigo: a glória do céu, revelada na terra. Esse é o tema da mensagem. Grave bem esse tema: a glória do céu, revelada na terra. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tolo é o homem, tolo sou eu e você, se pensarmos que temos alguma coisa. Tolo é eu e você quando pensamos que somos, que temos, porque Ele é, Ele tem, Ele pode. Aleluia. Profeta Ezequiel 28, 11 diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Diga comigo: sardônia. Diga comigo: topázio. Diga comigo: diamante. Diga comigo: turquesa. Diga comigo: ônix. Diga comigo: o jaspe. Diga comigo: a safira. Diga comigo: o carbúnculo. Diga comigo: a esmeralda. Diga comigo: e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estavam em ti no dia em que foste criado e foram preparados. Tu eras um querubim ungido. Diga comigo: tu eras um querubim ungido.
para proteger e estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: a ascensão de Jesus. Fiz um primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até um dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ao quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Diga comigo, eu não vou me ausentar de Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Filipenses 2:8, para terminarmos e assim começarmos já a pregar. Filipenses 2:8 diz assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Coloque a Bíblia no banco, pegue a mão na mão do irmão mais abençoado do seu lado. Se não tiver ninguém abençoado, segure na mão do Francisco aí, que ele está cheio da unção e da graça. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, a tua noiva, diante desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco através, Senhor, deste tema tão profundo, Pai, porque o Senhor, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que um dia, Senhor, nos prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, seja conosco nesta noite, assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Senta, dando glória misturado com aleluia, e aleluia misturado com glória. Quantos gravaram o tema da mensagem? Diga glória a Deus. Qual o tema da mensagem? Muito bem. A glória dos céus revelada na terra. Irmãos, todos nós sabemos ao qual o texto que nós lemos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. No início da leitura está falando sobre o rei de Tiro, sobre um rei terreno. Mas ao decorrer da leitura, nós vamos entender que está falando sobre uma criatura que Deus criou. Porque, irmãos, Deus ele criou os céus, Deus ele criou a terra, Deus ele criou o mar, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, mas quando ele chegou na criatura mais linda, mais bonita, que é eu e você, olhe para quem está ao seu lado e fale: você é a criatura mais bonita que Deus criou. Porque Deus, irmãos, ele criou todas as coisas, irmãos, todas as coisas ele criou. Ou seja, ele falou: haja luz e houve luz. Ele formou, ele criou com o seu fôlego, ele soprou, ou seja, é espírito, né? Deus é espírito, e espírito quer dizer fôlego de vida. Deus soprou com o seu espírito e soprou e criou todas as coisas. Mas quando chegou na criatura mais linda, mais bonita, no homem, ele quis criar perfeito, ainda que eu e você não somos perfeitos, porque não existe igreja perfeita. O céu que eu e você vamos morar é perfeito. Não existe igreja perfeita. O céu é perfeito, mas não está completo, porque está precisando morar um povo como São Bernardo para completar o céu nesta noite. E Deus criou os céus, criou a terra, e Deus criou os anjos, irmãos. Criou todos os anjos. Criou os serafins, criou os querubins, criou os anjos e criou o arcanjo. O arcanjo, a Bíblia só relata que tem um. Não existe vários arcanjos. A Bíblia menciona até o nome de um arcanjo
anjo chamado Miguel. O nome de Miguel no hebraico tem um significado, aquele que é semelhante a Deus, fazendo uma alusão a Satanás, porque Satanás, Lúcifer, um anjo, querubim que era ungido, comparado às pedras preciosas, quis, irmão, ser igual a Deus, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Cria o céu, cria a terra, cria tudo. Só que, irmãos, quando ele cria os anjos, as criaturas celestiais, ele cria os serafins. Serafim significa anjos ardentes em fogo. Querubim vem do hebraico querube, que significa guardar e proteger. Tanto que lá na arca do propiciatório, Deus manda Moisés colocar 2 querubins, todo esculpido em ouro, como sentido de proteção da arca do propiciatório. Porque a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que eu e você tem, que carregamos, algum carregam debaixo do braço, ela tem 3 tipos de linguagem. Diga comigo, 3 tipos de linguagem: alegórica, diga comigo, alegórica, simbólica e figurativa. Ou seja, muitas das vezes Deus faz uma alegoria é comparação. Tanto que aqui em Ezequiel, Deus está fazendo o quê? Uma comparação, assim como o rei de Tiro, assim também foi Satanás, irmãos. Ele era um querubim ungido, irmãos, e porque ele quis, irmãos, ser semelhante a Deus, assim também acontece comigo e contigo. Às vezes, dependendo da posição que eu e você exerce, a gente acha que é um bambambam, acha que tem, que pode, que é, mas é por isso que o nosso Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus teve que vir, teve que deixar a sua glória no céu, mas não deixou de ser glorioso, deixou o seu poder no céu, mas não deixou de ser poderoso, porque em Filipenses 2,8 diz o seguinte, que ele se humilhou em forma de homem. Muitas das vezes eu já quero aplicar para a minha vida e para a sua. Eu, às vezes, devido à minha posição de pastor, de dirigente da igreja, você, às vezes, devido à posição que você exerce na igreja, na escola, na sociedade, no ambiente familiar, eu e você, às vezes, empina o nariz, mas Jesus Cristo se humilhou. A palavra humilhar no original é kenosis. Kenosis significa esvaziar. Diga comigo, esvaziar. Ó, ele fez isso, ó, foi esvaziando, diminuiu, deixou a sua glória, deixou o céu de glória, por que muitas das vezes é diferente comigo e contigo, dependendo da posição que exercemos na igreja, no ambiente familiar, no trabalho, queremos pisar naquele que não tem, naquele que está abaixo de nós, mas o meu Jesus, o seu Jesus, deu exemplo de humilhação. Como ele deu exemplo de humilhação, pastor Ricardo? Primeiro exemplo, lavou os pés dos discípulos. Não é tirar essa palavra que lavou os pés do discípulo e eu chegar e lavar os pés do evangelista João Moura, do presbítero Eduardo, do presbítero Otávio, de algum membro aqui da igreja. Não, Jesus quis dizer isso porque Jesus, irmãos, ele era o maior pregador, ele é o maior pregador, não existe pregador maior. O maior pregador foi Jesus Cristo, e como exemplo de humilhação ele lavou os pés do discípulo. Um exemplo de humilhação, isso ele deixou para mim, para você, para entender que nós temos que ser humildes. Porque eu já vi pregador falar, irmãos, que diz o seguinte, que os humilhados
serão exaltados. Porque tem pessoas que falam assim: ah, irmão, pode me humilhar, os humilhados serão exaltados. Mas só que ele pensa que tem, ele pensa que ele pensa que pode, devido ao cargo que ele ocupa na igreja ou no estabelecimento onde ele trabalha ou no ambiente da família. Porque não é os humilhados, é os humildes serão exaltados. Quem são os humildes, pastor Ricardo? A Bíblia vai falar, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo de número 5, quando Jesus chama os seus discípulos através do ensinamento do sermão do monte, quem são os humildes? São os pacificadores, aqueles que quando está uma briguinha de irmão com irmão, de grupo contra grupo, vem aquele que apacigua, ele é pacificador. Então os humildes serão exaltados, e não os humilhados. Muitas das vezes nós somos humilhados no trabalho. Você não pensa que Deus não está vendo? Não, Deus ele está vendo. Deus está vendo toda a tua humilhação, toda a minha humilhação, toda a nossa humilhação, Deus está vendo. E os anjos estão ali presentes. Só que eles só podem fazer alguma coisa com ordem do Todo-Poderoso, do Jeová Jireh, o Deus da providência, do Jeová Rafá, o Deus que cura e que sara, do Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, do Jeová Shalom, o Senhor nossa paz, do Jeová Sabaote, o Senhor é nosso exército, do Jeová Shammah, o Senhor está presente. Quantos acreditam que o Senhor está presente? Exemplo de humildade. Jesus certa vez teve um encontro com uma mulher samaritana. Samaritano não se dava com judeu, judeu não se dava com a samaritana. Mas Jesus se humilhou ali, pedindo água àquela mulher. Aquela mulher falou o seguinte: como pode o Senhor sendo judeu ou sendo samaritano só me pedindo água? Mas ela não sabia quem era Jesus, porque Jesus pedia água, mas Jesus é a fonte de toda a água. Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz: aquele que beber da minha água, jamais terá sede. Rios de água viva fluirão na tua vida. Por que Jesus teve que vir? Para mostrar para pessoas que às vezes, como eu e você, que promete às vezes as coisas sentado numa cadeira, fica prometendo as coisas. Ó, Francisco, eu vou te botar para você pregar domingo que vem. Te promete sentado, mas não cumpre de pé o que te prometeu. Aquele político que tem um cargo lá, é um deputado lá na Câmara dos Vereadores, vereador, governador que promete coisa, mas não cumpre. Jesus veio para isso, irmão. Jesus veio para fazer um reboliço nisso tudo, porque o que Jesus promete, ele cumpre. Tanto que o que ele prometeu em Atos dos Apóstolos: ficai em Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz, morada de paz, residência de paz. Ficai em Jerusalém, até que do alto serás revestidos. Por que Jesus teve que vir? Para mostrar que às vezes tem pessoas como eu e você que aplaudem alguns. Pode estar batendo palma para mim hoje. A mensagem do pastor Ricardo hoje está uma benção. Hoje ele está com uma inspiração tremenda, mas amanhã está me vaiando. Amanhã está me criticando, está me apontando. Jesus veio para isso. Você pode até me criticar hoje. Às vezes alguém pode até falar: o Ricardo só prega sobre arrebatamento de igreja. Mas esse mesmo Ricardo aqui, um dia vai ser arrebatado. Um dia você
se aproximam de alguém, quando vê, percebe que a pessoa pode oferecer alguma coisa em troca. Mas o meu Jesus, o seu Jesus não faz barganha com ninguém. Não é porque eu dou que Deus vai me dar, não. Ele dá porque Ele é amor. Ele dá porque Ele é Deus. Tem pessoas que só se aproximam de você achando que você também vai dar algo para Ele. Não pode ser assim, não. É por isso que Jesus Cristo veio sem barganha, sem troca. Temos que dar sem pensar em receber algo de troca. Jesus! É forte! Por que Jesus teve que vir? E exemplo de humildade. Porque Jesus na cruz do Calvário, certa vez ele pedindo água, com sede, ao invés de dar água a ele, deram vinagre. Só que Jesus não bebeu o vinagre. Jesus cuspiu o vinagre. Jesus rejeitou o vinagre que ofereceram a ele. Ele pediu água. Água é alimento. É dito, é falado na televisão, é falado pelos médicos, que o corpo do ser humano tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Porque senão pode dar uma pedra no rim. Jesus pediu água, ofereceram vinagre, mas Jesus rejeitou. Já quero aplicar para a minha vida e para a sua. De repente podem estar querendo te dar alimento de fora, alimento até de outra igreja, mas aqui no Adonai tem alimento para mim e para você. Rejeite o alimento que vem de fora. Que é interessante, por isso que eu pedi para você repetir. Quando Lúcifer foi criado, porque Deus cria todas as coisas. Quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem, Ele cria no verbo parar. Diga comigo, parar. Parar significa criar de uma matéria já existente. Diga comigo, matéria já existente. Porque os anjos Ele criou, irmãos. Ele fez, deu um sopro, o seu fôlego, e criou os anjos, criou os serafins, criou os querubins, criou o arcanjo, que é só um. Mas quando Ele chega no homem, Ele faz o quê? Ele cria e forma o homem. Forma o homem do pó da terra. Diga comigo, do pó da terra. Porque antes de eu e você pensar que somos alguma coisa, antes de eu pensar que eu sou pastor e pregador, antes de você pensar que você é levita, que você é cantora, que você canta no coral de igreja, que você canta no departamento, lembre-se de uma coisa: eu e você somos pó e cinza, somos barro, somos vasos de barro na mão de um olheiro. O olheiro é Deus, o Criador, o Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso que eu falei para você repetir, ó. Tu estava no Éden, tu era como uma pedra preciosa. Tu era como a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carvão, a esmeralda e até o ouro eram comparados a ele. Eu tenho uma pedra aqui, ó, 4 anos que eu fiz no bacharel em teologia. Eu não faço isso para a minha glória, porque não é só para ficar um diploma na parede, mas foram 4 anos conquistados, uma pedra preciosa, mas eu não posso me gloriar por isso, porque teologia, irmão, não forma pastor, teologia não forma pregador, porque é Deus, irmãos, que dá unção, é Deus que dá graça, é Deus que dá sabedoria, é Deus que capacita, e Ele é comparado a todas essas pedras. Jesus, quando teve um encontro com Pedro, Ele falou para Pedro: disseste bem, Pedro, disseste bem, irmão, para Jonas, sobre esta pedra edificarei, alabacandarei a minha igreja. Não tem esmeralda, não tem sardônia, não tem, irmãos, pedra nenhuma. A pedra preciosa, pedra fundamental, pedra angular, pedra de esquina, Jesus Cristo. Ele forma todas aquelas criaturas lindas, que deve ser linda.
Eu que amo escatologia, amo angelologia, gosto de estudar essas matérias desde o tempo do seminário. E os serafins, eles criam serafins com 6 asas, diga comigo, 6 asas. E se ele criasse o homem com 6 asas, eu acredito que a irmã Joaquina já estava batendo com a asa do lado da irmã. A irmã missionária aí já estava batendo com a asa da irmã Regina, o irmão atrás também. É por isso que Deus não criou eu igual você, igual os serafins. Não, ele formou eu e você com suas próprias mãos. Porque Deus, ele é Espírito, mas a Bíblia diz, irmãos, que as suas mãos, em figura de linguagem, não estão encolhidas. E as mãos de Deus formou eu e você, do pó da terra, do barro, do vaso, do pior da terra. Porque o inimigo, o adversário, Satanás, quando ele foi lançado do céu, ele pode ter pensado como pode. Eu era aquela pedra preciosa, eu era tudo aquilo ali, o jaspe, a esmeralda, e agora ele pega do pior da terra para formar o homem, a criatura mais bonita. Mas é Deus quem cria, é Deus quem forma, Ele que tem as suas maneiras de trabalhar e Ele que sabe como faz. Poderia ter criado como os querubins. A Bíblia fala que os querubins tinham 4 rostos. Diga comigo, 4 rostos. Já pensou você andasse por aí com alguém ao seu lado que tivesse 4 rostos, 4 bocas, 4 ouvidos? Se com uma boca só eu já falo do irmão, já falo da irmã, imagine alguém com 4 bocas. Ia ter mais fofoca ainda na igreja. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que todo homem, quando fala todo homem, é todo ser humano, seja tardio no falar, pronto no ouvir. E Deus, quando Satanás é expulso do céu, e com ele até essa parte não foi expulsa porque Deus expulsou, é porque eles optaram e escolheram em seguir a Satanás. Porque os anjos, assim como eu e você, foram criados, irmãos, com livre-arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. Não existe anjo mau, não existe anjo mau e anjo bom. Eles todos foram criados anjos bons. Só que o quê? Por a desobediência de um querer ser semelhante a Deus, e como Deus não divide a sua glória com ninguém, ele foi expulso dos céus, e com ele a terça parte foi expulsa. Ou seja, fazendo uma matemática santa, se somente a terça parte foi expulsa com ele, maior são os que estão conosco. Maior são os que estão contigo ao teu lado. Há uma tropa de elite angelical. Tem uma certa denominação que se contenta com o anjo da guarda. Eu não aceito isso, porque eu não tenho o anjo da guarda. A minha guarda, o meu protetor, o meu auxílio é o guarda de Israel. A Bíblia fala, Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. É do meu socorro vem do alto. Ele não dormita enquanto eu durmo, ele está acordado 24 horas por dia, olhando por mim e por você. Já foi comprovado que os nossos olhos piscam 24 vezes por segundo. Diga comigo, 24 vezes por segundo. Tanto que quando alguém vai tirar uma foto, aquelas pessoas que gostam de tirar foto, vai tirar uma foto, não coloca essa no Face não, porque sai piscando, porque os nossos olhos piscam 24 vezes por segundo. Assim será a volta do Filho do Homem. Jesus não falou dia nem hora que ele vai voltar. Ele falou que viria como ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai vir. Certa vez minha casa foi soltada, eu estava aqui na igreja, não foi avisado que ele ia na minha casa, eu tive uma surpresa. Assim será naquele grande dia. Vai ser no abrir e piscar de olhos. E ele pega
assim, fazendo uma analogia, porque o Senhor Jesus, né, quando ele foi ascensão ao céu, ele ficou à destra de Deus Pai. Só que a Trindade, ela está em toda a Bíblia, ainda que muitos não acreditam sobre a Trindade, porque o nosso Deus é um Deus trino, um Deus na pessoa do Deus Elohim, do Deus Criador, do Deus Filho Jesus Cristo. Quando diz em João 1, versículo 1, que no princípio era o verbo era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E quando ele morreu e ressuscitou, ele falou que não nos deixaria órfão, não nos deixaria sozinho, não nos deixaria desamparado, rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador. Então a Trindade está na Bíblia. Quando Deus faz o homem, Ele não faz sozinho. Ali está as três pessoas. A Trindade está ali, irmãos. O Deus Trino na pessoa do Pai, do Deus Elohim, do Deus Criador, na pessoa do Filho Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses como ensinam por aí. É um Deus Trino na manifestação de três pessoas. É decalabassub como anácia e decalabaxéria, como Deus Elohim, Deus Criador. Ele criou os céus, a terra, formou o mar, criou os animais, colocou o homem na terra para o homem ser dominante. Como Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu por mim, por você, e como o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E ele vem, eu acredito, fazendo uma analogia, que ele desceu à terra, porque ele desceu como Jesus Cristo. Como eu disse no início, Jesus deixou a sua glória, mas não deixou de ser glorioso. Deixou o seu poder no céu, mas não deixou de ser poderoso. Como o homem, Jesus teve sede e pediu água àquela mulher samaritana. Como o homem, Jesus deu exemplo de humildade, lavando os pés do discípulo. Como o homem, Jesus foi batizado por João, porque como ele também usou exemplo de humildade ali, porque ele chegou até João. João era o precursor, aquele que batizava com água. Eles até falavam: eu batizo com água, mas vai vir um após mim que vai batizar com fogo. Porque quando Jesus foi batizado nas águas, quando o corpo dele foi submerso, foi levantado das águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo, em forma corpórea, deu uma pomba, sobrevoava sobre a cabeça de Jesus. Edecalabassub como anácia. Esse é o meu filho em que me comprazo. Tanto que Deus falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Semelhante não é igual. Meus filhos são gêmeos idênticos, mas cada um tem uma digital diferente, porque não existe ninguém igual a ninguém. Então Deus, eu acredito que Deus olha para o céu e não cria ninguém, o ser humano igual aos serafins, nem o querubim, nem o arcanjo. Eu acredito que ele deve ter olhado para os animais, visto um casal de elefante, um casal de leão, um casal de cada animal. E quando ele cria o homem, porque ele cria do pó da terra, eu acho que ele chega até aqui na terra, ele, depois de ter olhado para o céu, de ver toda a beleza que eu tinha criado, ele olha para a terra. E parado assim no mar, de repente, que a Bíblia fala que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E de repente, se movendo, as águas vão parando de se mover. E o que fica no fundo da água? Ele vê a sua imagem, reflete a sua imagem. Porque quando eu e você pega uma bacia de água e olha o nosso rosto, ou a gente olha às vezes numa lagoa que é bem limpinha, tem as águas bem límpidas, a gente consegue olhar a nossa imagem. E quando Deus, fazendo uma simbologia, uma analogia, ele olha para a água, e o que acontece? Acho que eu não vou fazer igual o arcanjo, não vou fazer igual o serafim, não vou fazer igual os querubins. Eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Aí Deus faz o seguinte: Deus pega as suas mãos, afunda dentro da água, vai até o fundo, e ele pega lá embaixo, aquela terra, aquele barro, e faz ali um boneco, faz um homem, porque o homem foi formado do pó da terra, do pior da terra. Só que quando ele faz o homem ainda não tinha vida. E o que Deus faz? Deus pega o homem e faz o seguinte: chega aqui, João Moura, por favor.
Deus pega o homem e faz assim, ó. E o homem se torna alma vivente. Porque todos nós, todo ser humano, fomos criados por Deus e fomos formados por Deus e temos vida, porque Deus nos deu fôlego de vida. Espírito no hebraico é ruach, diga comigo, ruach. Ruach significa fôlego de vida. Deus soprou na narina do homem e fez o homem alma vivente. Glória. Então todos nós, eu e você, quando Jesus ele fala aqui que ele vem, ele cria o homem e coloca o homem na terra e fala para o homem ser dominante sobre a terra, porque a palavra terra no hebraico é Adamar, diga comigo, Adamar. Adamar vem de Adão. No latim é homus, diga comigo, homus. E no original é cabeça erguida, diga comigo, cabeça erguida. O homem foi criado, irmão, para andar de cabeça erguida. Não é para eu e você abaixar a cabeça, andar de cabeça baixa, devido aos problemas que eu passo, devido aos problemas que você passa, devido às circunstâncias contrárias que eu e você passa, independente do que eu e você passa, irmãos, erga a cabeça, levante a cabeça, eleve os teus olhos para o monte, porque é de monte que vem o teu socorro. Não fique de cabeça baixa. Deus fez você para pisar na terra. Só que o pecado, já vou terminar que já são 9h10, e o pecado afasta o homem de Deus. E quando Adão peca, né? O pecado ele veio por Adão, porque a ordem era para Adão e não para a mulher. Porque Deus do homem, ele cria o quê? Ele cria do pó da terra, cria do barro. A mulher ele cria da onde? Tira dos ossos. É por isso também que eu já entro não sou homofóbico, não prego contra a homofobia, eu só falo o que a Bíblia diz. Olha só como é que tem diferença. O homem foi criado da terra, a mulher foi criada dos ossos. Não tem como, não encaixa. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, até os animais. O homem foi da terra, da matéria já criada, Deus formou um homem. Da mulher ele tira da onde? Dos ossos. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não tem como um homem casar com homem, mulher casar com mulher, não tem isso. É Deus que criou o homem e a mulher. E pela desobediência de Adão, porque a ordem era para Adão, a mulher influenciou Adão, assim também já quero aplicar na minha vida e na sua. Não devemos aceitar a influência de ninguém. Se tem alguém cochichando no teu ouvido, falando mal do pastor Márcio, falando mal do pastor Ricardo, falando mal do Eduardo, falando mal do ministério, irmãos, não aceite essas influências, porque Adão ouviu as influências de Eva. Ela falou, vamos comer daquela fruta, da arte da ciência do mal, porque a serpente disse que no momento que nós comeremos, nós ficaremos igual a Deus. Ou seja, foi enganada, passou por Adão, Adão assim comeu, mas a ordem não era para Eva, a ordem era para Adão, a ordem também é para mim e para você. Não vem botar culpa naquele que Deus botou ao teu lado no ministério, não vem botar culpa naquele que Deus botou ao lado para caminhar contigo, porque a ordem foi para mim e para você. Oh, meu Deus. E Adão peca, e quando Adão peca, a Bíblia diz que por um homem veio o pecado ao mundo, mas por um outro homem superabundou a graça. É por isso que o meu Jesus, o seu Jesus, se esvaziou, aniquilou-se de toda a sua glória, de todo o seu poder, e veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que Jesus teve que vir. Hoje foi Santa Ceia. Quando participamos da Santa Ceia, lembramos do sacrifício dele na cruz do Calvário, do sangue dele derramado, da sua carne ali, irmãos, que foi chibatada. Ele teve que carregar aquela cruz, passou naquele sofrimento do jardim do Getsêmani, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele teve um encontro aqui com os discípulos em Atos dos Apóstolos, os apóstolos poderiam perguntar tantas coisas a eles. Poderiam perguntar sobre o céu, sobre várias coisas. Muitas das vezes a gente fica querendo saber de coisas futuras. O futuro pertence a Deus. Como eu digo sempre aqui, nenhuma glória dessa terra aqui há de ser comparada com a glória que ele vive.
A glória que adivinha é Jesus Cristo. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu não quero ver meus filhos formados, eu quero ver. Mas a maior glória é Jesus Cristo voltando e arrebatando a sua igreja. Vamos ficar de pé. Eu vou terminar aqui. Porque quando ele pega do barro, ele poderia colocar uma pedra preciosa como era comparado de Satanás. Mas não. Hoje esse vaso aqui é bonito, não é? Aquele ali também é. Mas para estar bonito é porque as irmãs enfeitaram com flores aqui. Eu e você somos vasos de barro na mão do olheiro. Se eu e você estamos cheios, estamos enxertados, não é pelo somente os dons que nós temos para pregar, para ensinar, para louvar, não. Porque tudo isso é de Deus. Tudo isso vem de Deus. Talento, meus filhos têm 11 anos, mas não tem o meu filho lá que já faz arte gráfica lá dos trabalhos que eu faço. Quando eu filmo, edito vídeo, o Yuri já começa a fazer. É talento. É criança que nasce com talento, mas quem dá o talento é Deus. Bolo seria o meu filho quando ele crescer e falasse: ah, eu tenho dom, eu tenho talento. Tem, mas quem deu? Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. E do barro, nós somos barro. Então todos seríamos nós, se acharmos que somos alguma coisa. Somos vaso na mão do olheiro. Ele não colocou pedra de topázio, pedra de jaspe, pedra nenhuma. Sobre a minha vida e sobre a sua vida está a pedra fundamental, pedra de esquina, pedra angular. Pedra angular significa pedra de sustentáculo, ou seja, as casas antigas eram colocar uma pedra angular para sustentar a casa. Jesus, como pedra angular, ele está sustentando o vaso, está sustentando o vaso Ricardo, o vaso Eduardo, o vaso Otávio, está sustentando você. É ele que sustenta o teu ministério, a tua chamada, é ele que sustenta você lá no teu emprego, na tua casa. É decalabaçubi como anácia. Se nada você perdeu ainda é porque Jesus Cristo sustenta você. Pedra de fundamento, toda casa tem um fundamento, Jesus é fundamento. Pedra de esquina, se eu atravesso para outra esquina, mudança de rumo, mudança de personalidade, mudança de temperamento. Se eu e você temos encontro com Cristo, temos que ter mudança de vida, mudança de atitude. Se eu falava mal do irmão, não posso falar mais. É ele lá em cima que vai ter, vamos ter com ele, irmão, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Chamar as irmãs, elas vão estar louvando para a gente poder terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, os irmãos, que as irmãs vão estar cantando só para me encerrar. Só. Aleluia. Só. Glória a Jesus. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Som. Deus Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós perdemos, por favor. Aleluia.
Irmãos, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Jesus, ele não falou quando ele viria. Em algumas parábolas ele falou que ele viria como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem. Eu tive uma surpresa quando saí daqui da igreja, dia dos namorados, 12 de junho do ano passado. Estava filmando aqui um pastor que eu filmo, o pastor Wander. Quando cheguei na minha casa, tinha sumido alguns pertences. Ladrão, quando vai na sua casa, na minha, ele não rouba a pior coisa. Ele rouba a melhor coisa, ele rouba aquilo que é de melhor. Por isso que Jesus compara que a vinda do Filho do Homem vai ser como um ladrão. Um ladrão rouba o que é de melhor. Jesus vai buscar o que é de melhor. Jesus, certa vez, Mateus 24, só para terminar, Mateus 24, sobre ele falando sobre as últimas coisas, ele falou o seguinte: estando dois ainda no campo, um será tirado. Ou seja, fazendo uma comparação, dois, fazendo uma matemática, aqui, se aqui tem 100 membros aqui hoje, 50 será tirado, 50 vai ficar.